Pediatra interrompe atendimento à criança porque a mãe da criança é petista. Essa notícia é do dia 30 de março de 2016 e aqui foi publicado inicialmente pela Folha. Eu vou mostrar outros links que também saiu essa publicação, isso aconteceu no Rio Grande do Sul. A gente vai analisar um pouco esse caso baseado aí em outros sites. Lembrando que aqui no canal Notícias Comentadas você pode ficar à vontade para colocar o seu comentário. Nada vai ser censurado, mesmo que você publique palavrões e coisas assim. Do mais, você fique à vontade para colocar a sua opinião. Esse caso é o seguinte, a gente vai ler aqui alguns pedaços para primeiro entender a história antes de colocar a opinião. Uma pediatra pode deixar de atender uma criança que tratava havia cerca de um ano para discordar da posição política da mãe da criança? A pergunta foi feita ao Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul nessa semana. No último dia 17, um dia após a divulgação da gravação da conversa com o ex-presidente Lula e a presidente Dilma, a médica Maria Dolores Bressan mandou uma mensagem para Ariane Leitão, dizendo que estava declinando em caráter irrevogável da condição de pediatra da criança. Ariane, que é a mãe da criança, é suplente da vereadora, de vereadora, aqui não está dizendo qual é a vereadora, em Porto Alegre pelo PT, Partido dos Trabalhadores, e foi secretária estadual de Políticas Públicas para Mulheres na gestão do ex-governador petista Tarso Genro. A médica acompanhava o bebê desde o primeiro mês de gravidez, aliás, desde o primeiro mês de vida da criança, em consultas feitas por meio de um plano de saúde. Tá? Então, vamos tentar aqui, vamos ver direto a história. Tá? Ela não quis mais ser pediatra do meu filho porque sou filiada ao PT. Isso é uma discriminação proibitiva. O direito do meu filho foi violado, diz mãe, que acionou o Conselho Regional. Tá? Então vamos entender a história novamente, passando aqui para o próximo site. O site do DCM, que diz aqui: a doença fatal da médica que negou atendimento a um bebê porque a mãe é petista. Por Kiko Nogueira. Vamos lá. Que tipo de país? Aqui ele já bota a opinião dele. Tá. A escala fascista conseguiu. Tá. Opinião. Qual o limite? O limite. Tá. Aqui. Aconteceu o seguinte. A médica enviou aqui para a Ariane, que é a mãe da criança, uma mensagem pelo WhatsApp. E a gente vai ler essa mensagem. E a partir disso a gente vai começar a comentar. Bom dia, Ariane. Vamos marcar aqui. Estou declinando em caráter irrevogável da condição de pediatra do Francisco. Tu e teu esposo fazem parte do Partido dos Trabalhadores, ele do PSOL. E depois de todos os acontecimentos da semana, culminando com o de ontem, onde houve escárnio e deboche do Lula ao vivo e a cores, para todos verem, representante maior do teu partido, eu estou sem a mínima condição de ser pediatra do teu filho. Poderia inventar desculpas, te atender de mau humor, mas prefiro a honestidade, que sempre pautou minha vida particular e pessoal. Né? A atitude de Ariane foi oposta à da doutora, que não bateu boca, não declinou seu nome, consultou advogados e fez uma denúncia. O que mais me deixou chateado e me deixou emocionado quando eu recebi a mensagem foi que, após cuidar do meu filho por um ano, ela declinou do atendimento com tanta facilidade. Disse, não é por mim, mas pelo meu filho. Ela não tinha nenhum carinho por ele. Estava gostando tanto dela. Isso aqui é uma pergunta que ela se faz, se a médica não tinha nenhum carinho pela criança. Bom, até aí tudo bem, tá? Tudo bem assim, entre aspas. Até aí vamos entender essa história. E bem aqui tem uma colocação que é o seguinte: o código de ética do médico, né? Será que o médico pode ou não fazer isso? Vamos entender isso aqui, ó. O código de ética estabelece que pode haver renúncia ao atendimento no caso de relacionamento prejudicado com familiares do cliente. No juramento de Hipócrates, porém, lê-se: não permitirei que considerações sobre si de religião, nacionalidade, raça, partido político ou posição social se interponham entre o meu dever e o meu doente. Tá? Vamos entender o que é o juramento de Hipócrates. Esse juramento já vou mostrar para vocês. É um juramento que o médico faz ao assumir a sua carreira aí de medicina. Tá?
Em uma pequena, aqui, vamos ver aqui, Wikipédia mesmo, porque a gente só quer saber o objetivo. O juramento de Hipócrates é um juramento solene efetuado pelos médicos tradicionalmente por ocasião de sua formatura, no qual juram praticar medicina honestamente. De forma geral, acredita-se que o juramento tenha sido escrito por Hipócrates, amplamente considerado como o pai da medicina ocidental, ou por um de seus alunos. O juramento original foi escrito em grego. Bom, vamos dar uma olhada nesse juramento. Aqui no Jornal do Brasil, que eu vou colocar o link aí também para vocês, né, tá aqui o juramento, né, do Hipócrates, que diz o seguinte: confira o juramento de Hipócrates em versão adaptada da Fórmula de Genebra, adotada pela Associação Médica Mundial em 1983, portanto também válida no Brasil. Tá? E aqui eu não vou ler tudo, porque vocês vão ter o link, eu só vou ler a parte que interessa a gente. Os meus colegas serão meus irmãos. Não permitirei que considerações de religião, nacionalidade, raça, partido político ou posição social se interponham entre o meu dever e o meu doente. Voltando lá para a nossa página, né, a gente vai confrontar isso agora com a outra coisa. Né? Ariane terá uma briga longa pela frente com o corporativismo. O presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Paulo de Argolo Mendes, saiu em defesa da profissional. Por incrível que pareça. Ela tem nossa admiração, falou. O Código de Ética Médico tem um artigo que estabelece como deve se dar a relação entre médico e paciente. Não tem por que se arrepender. Ela tem que se orgulhar disso. Tá? Essa afirmação, tá? Ela é do presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Paulo de Argolo Mendes. Portanto, deve ser considerado. Bom, antes de fazer comentário, vamos ver aqui. Esse aqui é o outro link que eu falei para vocês. E aqui mais informações. Último segundo. Houve escárnio e deboche do Lula, disse médica ao negar atendimento a bebê. Então ele fala aqui a mesma coisa. Essa aqui é a Ariane Leitão, que é a mãe do garoto. Pediatra nega atendimento a filho de petista e Sindicato dos Médicos aprova. Ela tem nossa admiração, disse médico do Sindicato do Rio Grande do Sul. Tá? Então aqui está falando um pouco mais dessa história. Em entrevista ao Jornal Diário Gaúcho, o presidente do Sindicato Médicos, Paulo de Argolo Mendes, aprovou a atitude da profissional. Ela tem nossa admiração. Bom, aqui mais uma notícia, e aqui tem um vídeo também que eu aconselho vocês a darem uma olhada. Sindicato dá respaldo à pediatra que negou atendimento ao bebê. Na verdade não é o sindicato, é o presidente do sindicato. Então não é o sindicato inteiro. Isso aqui não houve uma votação, houve a opinião do presidente do sindicato. Tá? E pediatra que negou atendimento a filho de vereadora do PT tem que se orgulhar, diz presidente do Siemens. Bom, vamos entender isso aqui então. Vamos entender um pouco esse caso. Deixa eu colocar aqui a foto da Ariane. Bom, a Ariane tem um filho, e o filho é a coisa mais preciosa de uma mãe, de um pai, bom, de quem gosta da criança. Essa criança, digamos, quando é atendida por um médico, o médico também cria uma relação, um relacionamento, né, com aquela criança, ou seja, ele cria uma relação afetiva, tá, de médico, como se fosse uma pessoa que tem que cuidar da saúde daquela criança. Quando você cria isso, né, pode acontecer dessa criança depois se desenvolver uma coisa que não você quer, mas você, digamos assim, você ama aquela criança, você tem um relacionamento. O médico, ele tem a função primordial do médico é de cuidar da saúde da criança. E para isso, não precisamos entender se a criança é negra, é branca, é loura, azul, tem 1,80 m, tem sei lá, nada vale. A função do médico é a saúde da criança. Tá? Então, a preocupação primordial do médico deveria ser a saúde da criança. Não interessa de onde ela vem, não interessa nada disso, o que a mãe faz, nada disso. Tá? É que nem, digamos, se a gente fosse ter uma mentalidade fria, né, a gente pensasse, fizesse uma analogia com um computador, sei lá, vamos pegar e imaginar que seja um computador. Você recebe o computador e você tem que consertar ele. É uma analogia fria, digamos, né? Mas aí você pega esse computador, você vai consertar ele sem se preocupar se ele é preto, se é branco, se é de classe rica, de classe pobre, qualquer uma coisa. Ele é um computador e está ali na sua frente, você vai consertar ele. Tá? Isso é a preocupação primordial de quem está consertando o computador, é realmente consertar o computador.
Só que no caso do computador você não cria relação afetiva. E no caso do médico, a gente subentende que sim, né? Porque o médico deve olhar, ainda mais para uma criança, um bebê de até 1 ano de idade, você cria uma relação afetiva. Ou ao menos a gente imaginaria. Imagina você levar seu filho para um médico que não só olha para o seu filho como se ele fosse um número, um dado, uma estatística. Acredito que essa sensação não agradaria qualquer outra pessoa, né? Se você sabe, se você vai levar o seu filho numa pediatra, e para a pediatra o seu filho é uma estatística, é um número, então acredito que isso não vai motivar, até mesmo os clientes que ficaram aí com a pediatra devem reconsiderar isso aí, né? Poxa, meu filho, digamos que eu mude de partido, a médica também vai, né? Vai boicotar, sabe lá o que ela vai fazer, já que ela não quer atender, quem sabe ela se negue a dar um determinado medicamento, alguma coisa assim, que nesse caso aqui parece que ela usou a palavra honestidade justamente para não usar desse recurso ou não tratar mal, alguma coisa assim. Esse é um fato. O outro fato é que a pessoa se sente incomodada de estar tratando de uma criança que pertence a uma filosofia, digamos, a mãe da criança pertence a uma filosofia que não bate com a dela, que no caso é uma filosofia política. Imagine uma situação extrema, você cuidar de um filho de um coronel nazista. Aí isso deve ser uma situação para um médico extremamente desconfortável. Poderia ser desconfortável se a gente imaginasse que um médico vai estar tratando de fato, não é com o coronel nazista, é com uma criança, é um bebê que não tem nem 1 ano de idade ainda, que foi quando ela começou. Então a criança não tem formação, a criança não tem culpa do pai e da mãe ter uma determinada filosofia política, sei lá, qualquer filosofia, a criança não tem culpa. Se o médico realmente se preocupa com a função dele de medicina, ele não vai julgar a criança, porque quem está pagando o preço é a criança, não é a mãe nem o pai. Não é quem tem a ideologia, é a criança. E a criança não sabe nem falar ainda. Imagina ter uma filosofia própria. Né? O presidente do sindicato, ele deu razão para pediatra, porque talvez exista uma coincidência de filosofia. Há uma grande suspeita, né? Seria interessante olhar o Facebook do presidente do sindicato. Tá? Então há uma coincidência e talvez ele se identificou com a causa, mas eu acho que as pessoas estão esquecendo da causa maior da relação entre médico e paciente. O paciente não tem filosofia, ele é inocente de qualquer coisa, de qualquer meio, mesmo que ele fosse o filho do Hitler, ele é inocente. E quem paga a consequência no final é ele. Por outro lado, as pessoas estão dizendo assim, bom, mas ela não é a única pediatra da cidade, existem outras opções. Isso é claro, a mãe também sabe disso e vai procurar outra pediatra, o menino não vai ficar sem atendimento. O que está sendo questionado aqui é se uma pediatra negar atendimento a um inocente, porque a mãe desse inocente tem determinada filosofia política. Seria esse o papel da medicina? Imagine isso agora num outro lado mais extremo, digamos assim, o médico, antes de, que nem eu vi uma ligação, uma brincadeira, alguém liga para o médico e diz, olha, eu estou com uma dor de cabeça e estou com ânsia de vômito e tal, lá. A primeira pergunta que o médico faz é qual o seu partido político? Imagine essa situação. Nesse caso, se a gente leva isso à frente, o que no caso, se o Conselho de Medicina aqui da cidade aprovar esse comportamento, isso dá respaldo para que outros inúmeros médicos no Brasil inteiro repitam essa mesma atitude. E aí você começa a se preocupar se isso é uma coisa séria ou não. Se esse comportamento foi imitado. Imaginem, né, você chega a um médico, porque agora é partido político. Quem sabe lá na frente seja a cor da criança, se é negro, se é branco, se é louro. Depois pode ser a nacionalidade. Ah, não vou atender porque você é do Haiti. Eu só atendo aqui alemães, só atendo franceses, gente branca do olho azul. Só atendo gente que pertence à extrema direita, só atendo gente que pertence à extrema esquerda. Então, a gente percebe que se isso for fomentado realmente de fato na medicina, a gente percebe uma espécie de prostituição da medicina no geral. O desvio do foco da medicina, que o foco da medicina é doença,
é cuidar de pessoas que precisam de cuidados médicos. Esse é o foco principal. Se a gente permitir que a coisa política, a filosofia política interfira na seleção dos doentes que vai ser tratado, isso pode ser uma coisa muito séria. E daqui a médica está sendo chamada, a pediatra está sendo chamada por alguns de fascista, nazista. Porque a filosofia do fascismo e nazismo é justamente essa, de fazer uma pré-seleção de pessoas. Esse grupo é bom, aquele grupo é ruim. E se você analisa pessoas simplesmente por dados, por estatística, esse grupo, então a gente se pergunta, né, se realmente médico é médico. Né, porque o médico ele deveria estar ligado nessa questão humana. Temos aqui um problema muito sério, que deve ser discutido pela sociedade. Por outro lado, a legislação permite, ela é ambígua, ela permite que as duas coisas aconteçam. Né? Ela permite que o médico possa escolher, caso ele esteja se sentindo ofendido ou não queira atender aquela determinada pessoa, mas ele não define coisas como essa, né? Partido político. Agora a coisa foi partido político. Lá no juramento de Hipócrates, está falando que partido político ele não pode deixar de atender alguém por causa disso. E aí, nesse caso, foi exatamente isso. Você pode argumentar do jeito que for, mas é o que está escrito lá no juramento, é isso. Tá? E, bom, se isso for um motivo para selecionar bons ou maus pacientes, a forma de pagamento, então a gente tem uma medicina que seleciona pessoas que até promove determinado grupo de pessoas, determinada raça, deixa uma raça em detrimento, né, deixa uma raça se acabar porque ela não é merecedora e a outra raça então pode seguir. Nesse caso aqui não é raça, é filosofia política. Então quem é, no conceito da médica, quem é petista, merece, digamos assim, não merece ser tratado por ela, porque ela está preocupada com o partido político das pessoas com quem ela trata. Então, duas coisas que eu queria nesse vídeo é que atenção aos pacientes da pediatra aqui em questão, né? Porque se você tiver uma opinião diferente da dela, pode ser que o seu filho não receba mais o mesmo tratamento. Aqui, pediatra Maria Dolores Bressan. Não receba mais o tratamento. É uma situação preocupante. Se fosse meu filho, eu retiraria imediatamente, independente do partido que eu fosse, porque vai que ela tem alguma dúvida lá, sei lá, ela não gosta do penteado do meu cabelo, sei lá, da altura, né? Porque, digamos, se eu sou o pai da criança e, sei lá, eu tenho uma cor que ela não gosta, eu sou preto, eu sou branco, e de repente ela não gosta dessa cor e de repente o tratamento do meu filho começa a ser prejudicado por causa disso, sendo que meu filho tem 1 ano de idade. Preocupante. Para os próximos pacientes aí dessa doutora, com certeza preocupante. Né? A não ser que você saiba exatamente o que a pediatra pensa. Né? Mesmo que você tenha coincidência aí da política, aí você deve pesquisar, de repente, agora a pediatra falou de partido político, mas vai que ela tem também problema com cores, então se você tem a mesma opinião política dela, mas é de uma cor diferente que ela não gosta, pode ser que, já que aconteceu com o partido político, quem não vai dizer aqui que vai acontecer também com a questão das cores? Né? Aí vai que você também sei lá, é branco, eu não sei que cor é a pediatra, mas é branco, é preto, é da cor dela. Mas aí você não tem a mesma classe social. Então, já que aconteceu com o partido político, por que não presumir que isso também possa acontecer com a classe social? Vai que você não é de uma classe social que ela gostaria de atender, então seu filho pode ter um tratamento prejudicado por causa da classe social. E aí a gente começa a pensar numa situação extrema até quando isso faz sentido. E eu falo bem claro para vocês, se eu sou pai e não estou envolvido no caso, a primeira atitude que eu teria é tirar meu filho do tratamento dessa pediatra. Porque você pode argumentar com tudo que for. Ah, mas tem direito disso, tudo que for. Mas é o seu filho que está em jogo. E aí você não vai entender, você não vai ter entendimento de bosta, de política, de cor, de classe social, de nada disso. É o seu filho que está em jogo. E se você é um bom pai, uma boa mãe, você vai tirar, né, o seu filho do tratamento de alguém que seleciona pacientes por causa da filosofia política dos pais do paciente. Não esqueça de deixar seu comentário, um grande abraço e até o próximo vídeo.